Boa noite a todos, paz seja convosco, nobres irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, da pregação de hoje é o seguinte: um olhar de esperança em meio ao caos. Então, meus irmãos, sejam todos novamente muito bem-vindos, sintam-se todos à vontade. Peço por gentileza, desde agora que os irmãos possam deixar o vosso like, compartilhar já de agora essa pregação em suas redes sociais, Se puderem em grupos de Instagram, no grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, onde os irmãos puderem, para que essa mensagem chegue, a mais pessoas. E também, após o término desse estudo, se puderem deixar, um comentário, pois isso ajuda muito na ampliação para a divulgação dessa palavra na plataforma do YouTube, deixar um amém, um glória a Deus e assim por diante, ok? Então, meus irmãos, vamos ao estudo de hoje, que é um tema, como sempre, creio eu, um tema muito interessante. Hoje iremos abordar a questão da esperança, um olhar de esperança que todo crente, o verdadeiro cristão deve ter em meio ao caos, em meio às tribulações da vida, em nosso meio, na nossa vida ou no mundo, e como podemos ter esse olhar de esperança, exercitar essa esperança, fortalecer, esse olhar esperançoso que todo cristão genuinamente, deve ter. E antes de começarmos, eu queria que desde agora os irmãos pudessem ter em mente o seguinte versículo que eu irei citar aqui, que está em Hebreus 6, no verso 19, onde o autor ele diz o seguinte: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Então, é claro que tem uma continuidade aqui, mas eu queria que os irmãos já tivessem em mente, fossem de alguma forma meditando essa parte aqui desse verso, no, digamos, verso A de Hebreus 19, Temos essa esperança como âncora da alma, principalmente essa frase, a âncora da alma, firme e segura. Então, vemos que a esperança é como a âncora da alma. Iremos nos aprofundar um pouco mais nesse versículo, mais para o fim, dessa pregação. Mas já estivesse já em mente esse versículo e fosse meditando sobre ele. E também queria dizer, citar aqui 1 Coríntios 3, no verso, vamos ver aqui, no finalzinho dele. Não, perdão, irmãos, é 1 Coríntios 13, Eu botei aqui o 3, mas é 13. Verso 13, o capítulo 13, no versículo 13, Então, 1 Coríntios 13, 13, onde Paulo diz o seguinte: assim permaneçam agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Então aqui Paulo cita as três virtudes, digamos, principais na vida de um cristão. A fé, pois, como o próprio autor de Hebreus fala, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança, como citei aqui anteriormente, a esperança é como a âncora da alma. E o amor, pois o próprio apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele diz, que Deus é amor e quem não ama, não ama a Deus, não viu a Deus, não conhece a Deus. Então aqui cita as três principais virtudes na vida do cristão, e entre elas está justamente a esperança. Sabemos que o amor, é o maior deles todos, O maior deles, porém, é o amor. Mas hoje, como iremos citar, nos focar mais na esperança, então vemos aqui como a esperança ela é importantíssima na vida do cristão. Então, citando esses dois primeiros versículos, os irmãos possam
já ir meditando. Vamos aqui dar um início na apostila, né? A Bíblia nunca nos chama para uma fé ingênua ou desconectada da realidade. Pelo contrário, ela nos mostra com clareza que o mundo está em uma desordem. O apóstolo João afirmou: o mundo inteiro jaz no maligno, como está em 1 João 5,19. Paulo, ao escrever a Timóteo, advertiu: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3,1. E o próprio Senhor Jesus não nos deixou dúvidas quando disse: no mundo tereis aflições. João 16,33. Então isso significa que o caos não é a surpresa para nós. Ele é uma realidade esperada. O crente não deve se iludir achando que viverá num mundo sem dificuldades, pois até a própria criação, ela geme aguardando a redenção, como Paulo ele fala em Romanos 8:22. Então, a palavra de Deus, ela não nos chama para, não nos convida para uma fé desconectada da realidade. Ou seja, que acha que a vida, que o mundo é um mar de rosas, né? A pessoa vive ali uma fantasia, e muito menos depois, né, quando a pessoa ela vem para a fé, vem para o caminho estreito, a vida dela vai ser também ali, vai se tornar um mar de rosas e aquela coisa toda. É claro que, né, quando nós vemos para a verdade, nós somos, né, salvos, somos redimidos dos nossos pecados, né, nós estamos agora adentrando, né, na vida eterna, temos a esperança da ressurreição. Claro que em muitos aspectos nossa vida melhora e muito. Temos a paz que excede todo entendimento, temos fé, temos agora um Deus, né, todo-poderoso que cuida de nossas vidas. Mas tem as dificuldades, né, tem as tribulações. O mundo, ele não mudou porque nós nos convertemos. É nós que mudamos, né, não o mundo. Então o mundo continua nesse contínuo caos, né? A gente vê aí coisas terríveis acontecendo. Então nós mudamos, né, nosso interior, nosso caráter, mas o mundo continua a mesma coisa, né? Então a fé, a Bíblia não nos chama para uma fé desconectada da realidade, ingênua, né? Então, pelo contrário, ela nos mostra que o mundo ainda continua, como o próprio João, muito bem inspirado pelo Espírito Santo, disse, né? Um mundo jaz no maligno. O sistema que este mundo, né, que essa sociedade, né, está, né, a civilização atual é maligna. Então nós sabemos muito bem disso. Então é exatamente nesse cenário de instabilidade, de incerteza, de dor, de caos, que a esperança bíblica torna ainda mais necessária. Então a esperança, ela não ignora o caos, mas ela olha para além dele. Então é isso que hoje iremos ver aqui, porque é dessa forma que devemos olhar. É o olhar da fé. É aquilo que Paulo fala, né? O justo viverá pela fé. Nós não olhamos por vista. Não vivemos por vista, mas pela fé. Como ele diz em 2 Coríntios 5:7, se não me engano. Dá uma olhadinha nesse versículo. 2 Coríntios 5, versículo 7. E ó, portanto, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então esse olhar da fé que deve ser exercido em nós. Olhar além do caos, né? Aquilo que as pessoas, aquela frase famosa, né? Olhar para, enxergar aquela luz, né? No fim do túnel, né? Tá tudo escuro, tá tudo escurecido, aquele breu, mas você enxerga, consegue ser além daquilo, né? Ver aquela luz, enxergar aquela luz no fim do túnel.
olhar para além deste caos, um olhar de esperança. Até interessante que eu coloquei para a capa do vídeo, justamente essa figura, né, de um olho, uma pessoa, e ela aqui no meio aqui de um caos, né, de águas, aqui no meio de uma tempestade, o olho dela, né, meio que cheio um pouco de lágrimas, ela enxerga o quê? Aquilo que nos traz, né, a paz, nos traz a esperança em meio a esse caos, a cruz, né, a cruz de Cristo, a esperança, a bendita esperança. Então vamos aqui ver essa questão A. Sabemos que a fonte de nossa esperança, né, meus irmãos, é nada mais e nada menos que o nosso Deus, Deus soberano. Quando olhamos para o mundo, podemos nos sentir paralisados. Vemos guerras, doenças, crises econômicas, injustiças e perseguições. Então veja, a gente se para, às vezes a pessoa sente, né, se paralisa porque vemos constantemente as guerras acontecendo, as doenças, né? Crises econômicas, injustiças e perseguições. No entanto, nossa esperança não está condicionada às circunstâncias, mas ao poder e ao caráter de Deus. Um exemplo disso, um grande exemplo disso era o próprio profeta Jeremias. Veja só, ele viveu ao caos da queda de Jerusalém, viu a cidade santa ser destruída e o povo levado cativo. Humanamente não havia esperança, mas em meio às lágrimas ele declara, em Lamentações 3, dos versos 21 ao 23, está escrito, ó, quero trazer a memória de que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Quão grande é a tua fidelidade. Ora, o povo estava sendo levado cativo, né? A cidade santa estava sendo destruída. Parece um pouco, vendo esse versículo, né, irmãos? Parece até então um pouco contraditório, né? Porque o Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, né, ali consumidos, né? Ora, o povo, de certa forma, ali estava sendo consumido, né? Estava ali sendo levado, muitos foram mortos, estavam ali sendo levados ali, né, pela Babilônia, né, a grande potência da época. E cadê a misericórdia de Deus nesse momento, né? Por que que ele fala a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Porque aparentemente não estava se renovando naquele momento, né? Grande é a tua fidelidade ali, olhando humanamente falando, Deus tinha deixado, né, ali, entre aspas, de ser fiel ao povo de Israel. Mas não é isso. Incrível que pareça, parece contraditório, mas não é, porque naquele momento estava sendo ali feito, estava sendo aplicado ali, dolorosamente sim, mas estava sendo aplicado a disciplina e a correção de Deus. Porque o povo de Israel não tinha sido fiel a Deus. Deus tinha sido fiel, Deus estava sendo fiel ao povo. Mas o povo não foi fiel a Deus, porque naquele momento, ali no contexto, né? Nesse momento que o povo estava sendo levado, a gente sabe qual é essa história, que o povo estava sendo infiel a Deus, estava desobedecendo, estava em idolatria. Idolatria é um pecado gravíssimo, né? Que acende muito a ira de Deus. E estava ali praticando todo tipo de abominação, né? Muito pior até que muitos ali dos povos, né, pagãos que viviam ao redor, coisas terríveis, pecados terríveis. Então, Deus já tinha até muitas das vezes avisado o povo, né, ali na época de Jeremias, ó, se arrependam, se arrependam, se arrependam. E o povo não viu. Aí teve um momento que Deus, ele falou, olha, agora virá uma nação muito mais poderosa do que vocês, irá ali dominar vocês. E Deus ainda deu uma advertência, olha, quando esse povo vir, não resistam,
simplesmente se entregam. E ainda se eles não obedeceram e quiseram ali guerrear, e obviamente não tinha como, porque era uma nação muito mais poderosa, né, a Babilônia, e também Deus não iria, diferente de muitas outras vezes que tinha entregado, né, os inimigos de Israel na mão deles, dessa vez Deus não ia fazer isso. E eles resistiram, e o povo, obviamente, Babilônia guerreou, né, matou muitos guerreiros, muitos do exército morreram em toda aquela história que bem conhecemos, e o povo foi levado em cativo. Então, pelo contrário, né, o povo que tinha sido infiel a Deus, estão ali mostrando, então, a misericórdia do Senhor, de certa forma, tinha sido. Deus estava sendo misericordioso àquele povo, né? Então, olha o olhar, né, o discernimento espiritual que Jeremias estava tendo nesse momento, né? Vendo o povo sendo levado, a cidade tinha sido ali, parcialmente tinha sido destruída, né? Os muros tinham sido destruídos, um caos, mas Jeremias, ele declarou, né? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou seja, o Senhor, aquele que o único que pode me dar esperança é o Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E de certa forma, depois a misericórdia do Senhor foi feita, porque muitos do povo não foram mortos, eles viveram ali na Babilônia, até de uma certa forma em paz, né? Depois a gente sabe, um grande exemplo disso foi o profeta Daniel, né? O profeta Daniel e os seus amigos, né? Que viveram ali entre os súditos, né? Do reino de Babilônia, que trouxe ali, Nabucodonosor teve uma misericórdia com o povo hebreu até viveu de uma certa forma em harmonia ali com o povo da Babilônia, não teve ali algum tipo de exploração, né, de opressão, como foi com na época do Egito. Então, até que o povo teve uma certa misericórdia ali, teve uma certa misericórdia da parte de Deus e o povo viveu dignamente ali no meio da Babilônia. Um grande exemplo, né, Daniel sendo ali o grande, né, ali segundo mais importante dentre o reino de Babilônia, e aqueles amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, de certa forma, a misericórdia do Senhor foi feita. Então, veja, né, eu sei que eu falei tudo isso, mas eu queria que os irmãos vissem, né, como que Jeremias, ele teve esse olhar de esperança, esse olhar, ele estava olhando além do caos. O olhar de esperança dele, com base na fé, estava ali além, enxergando além daquele caos que ele presenciou, que ele testemunhou. Então, ele conseguiu, é grande a tua fidelidade. Então, nós vemos aqui, ó, isso nos mostra, nos ensina que a esperança bíblica, a esperança que vem de Deus, não é um otimismo vazio, que é otimismo que ignora os desafios, as adversidades. Não, mas é uma confiança sólida na fidelidade de Deus. Ele é soberano, mesmo quando tudo parece fora do controle. Então tudo está sobre, né, a poderosa mão de Deus, no controle da poderosa mão de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então, vemos que tudo está sob o controle do Senhor, mesmo naquele caos passageiro aqui no que o povo de Israel estava passando. Depois a misericórdia do Senhor foi feita. Se renovou. E lembrando que o povo passou por isso porque estavam sendo infiéis a Deus. Deus sempre é fiel. Ele nunca nos abandona, mas é nós, muitas das vezes, que deixamos, né, de ser fiéis ao Senhor. Então, foi necessário, né, aplicar essa disciplina, essa correção ao povo por causa de seus pecados. Foi justo. Então, vemos aqui claramente isso. A esperança que vem de Deus, ela é uma confiança, tem que ser uma confiança sólida, com base na fidelidade de nosso Pai. E vemos, por exemplo, em Isaías 26:4, ó, confiam para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E como está em Salmo 68:20, o nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Veja só. Então, às vezes,
Mesmo pelas dificuldades, aflições, caos que passamos, tribulações, Deus ele nos livra da morte, Ele nos poupa a nossa vida. Não nos deixa, né, que sejamos envergonhados. Bom, vemos também agora, irmãos, um grande exemplo disso, de quem que venceu, né, também este caos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o maior caos da história que testemunhamos na Escritura não foi uma guerra, nem uma catástrofe natural, mas o dia que o Filho de Deus foi crucificado. Aos olhos humanos, parecia o fim da esperança. Os discípulos estavam desanimados, alguns fugiram, outros se esconderam. Mas o que parecia a derrota era, na verdade, o cumprimento perfeito do plano de Deus. A cruz foi o palco do caos, mas também da vitória. Como Pedro pregou, né, em Atos 2, dos versos 23 ao 24, Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus e ressuscitou vencendo a morte. Isso mostra que mesmo o caos mais profundo está sob o controle de Deus. Ele transformou a cruz em ressurreição e pode também transformar nossas aflições em instrumentos de esperança e fortalecimento. Veja o que o salmista diz em Salmos 66, versos 8 ao 10. Ó. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem, pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinastes como a prata. Então vemos aqui o salmista louvando a Deus e diz e proclama, mesmo que eles passaram ali, como falam, né? Ó Deus, você nos submeteu a uma prova, ele preservou a vida deles. Novamente, vemos aqui até bem parecido com o Salmo 68, né? O Senhor nos livrou da morte. Então o Senhor, nesse caos que nós vivemos, às vezes vem sobre as nossas vidas, sobre o mundo, temos que ter esse olhar esperançoso, de fé, de esperança, porque muitas vezes esses caos eles vêm para nos refinar. É como uma prova, né? Para nos refinar como a prata, nos refinar como o ouro, que é refinado 7 vezes no fogo. Uma fé fortalecida, né? Uma fé mais provada do que o ouro, 7 vezes requentada ali, né? No fogo. Então, às vezes vem, mas o Senhor impede que os nossos pés escorregassem, se escorreguem, ou seja, sejamos ali envergonhados. O Senhor preserva nossas vidas. Então, essa esperança que devemos ter, esse olhar, olhando para o nosso Deus, tendo o exemplo aqui de nosso Senhor Jesus Cristo, como alguém que venceu este caos, que parecia tudo perdido quando ele findou ali na cruz, que parecia a derrota, o fim daquele que pregou as boas novas, na verdade, era simplesmente o cumprimento, né, perfeito do plano de Deus. Deus, até o próprio Senhor Jesus, ele foi entregue, mas foi entregue porque Deus permitiu, porque Jesus deixou-se, né, ser entregue, pois esse era o conselho e a presciência de Deus. Então, no meio do caos, ainda houve essa esperança, né? Então, próprio da mesma forma aqui, Deus ele transforma as nossas aflições, esses momentos difíceis, as tribulações, em instrumentos de esperança. Ser fortalecido, você ser refinado como a prata. Quanto mais refinado, você é mais forte, você brilha mais. Ou seja, você demonstra mais força, mais frutos. Você é fortalecido, refinado como a prata, como o ouro. Então o Senhor, muitas vezes, o nosso Deus nos submete, né?
nos coloca, né, à prova. Então, tenhamos isso em mente para o nosso fortalecimento. Não temos aos olhos humanos, mas os olhos da fé. A paz em meio à tempestade. Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, como vemos em Mateus 28:20. Ele não nos tira da tempestade, mas nos dá a paz em meio a ela. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto olhava para Jesus, permaneceu firme, mas ao olhar para o vento e o mar começou a afundar. Então, veja, assim também é conosco. Se fixarmos, né, os nossos olhos nas circunstâncias, nós iremos afundar. Nós afundamos. Mas se olharmos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, permaneceremos. E aqui eu levo aos irmãos lembrarem do verso de Tiago 1:6, onde o apóstolo Tiago, ele faz uma metáfora, né? Justamente com o mar, justamente com os ventos, porque ele diz, ó, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e atingida pelo vento. Aqui é claro que o contexto é sobre, Tiago está falando sobre pedir, né, a Deus, né, pedir algo a Deus com fé, né, aquilo que seja, claro, está dentro da vontade de Deus, mas não deixa de vermos que aqui está relacionado justamente a fé, a duvidar, porque aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, ou seja, ele é muito inconstante. Qualquer coisa, qualquer vento, ele é levado, em um momento, ele às vezes é levado por sentimentos inconstantes, né? Aí ele, um momento está triste, um momento está feliz, outro momento está assim, ou seja, ele é muito inconstante, nunca está numa fase contínua, né, de satisfação, de bom ânimo. Ou seja, ele é duvidoso. Então ele é como o mar que, essa forma, né, de sempre estar ali sendo levado pelo vento. Ou seja, a gente leva a questão dos ventos, né, da vida, que é justamente essas tribulações, no meio dessa que todos nós passamos, né, da mesma forma que passamos pelo deserto, né, a metáfora do deserto, também passamos por quê? Por tempestades. E no momento dessas tempestades de nossas vidas, não podemos ser como as ondas do mar, que senão a gente seremos levados pelo vento. Temos que estar firmes, não olharmos para as circunstâncias. Se olharmos para as circunstâncias, se focarmos as nossas preocupações nas circunstâncias desses momentos difíceis, iremos afundar, seremos levados. E é isso que não pode acontecer. E aqui temos temos que olhar para o Senhor Jesus, fixarmos os nossos olhos nele, porque assim iremos permanecer. Como está em Hebreus 12:1, olha, o autor ele fala, olha, quando ele diz aqui, ele fala, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos, né, de tudo que nos atrapalha, né, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, ou seja, que corrida, né? A corrida da fé, né? A caminhada, a jornada da fé do cristão. E olha que ele fala, ó, tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, é a mesma coisa que fixos, né? Fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então aqui o autor ele fala, ó, fixem seus olhos em Jesus. Nessa corrida, nessa caminhada, nessa jornada da fé, temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus. E o que é ter
os nossos olhos fixos em Jesus. Por que temos que olhar para Jesus? É olhar para o exemplo dele, para o testemunho de fé dele. Porque aqui, lembrando aqui de Apocalipse 14, vamos aqui em Apocalipse 14, 12. Olha que o autor até ele fala também, né? João escreve. Vamos ver aqui. 14, 12. Na versão, vamos botar aqui a Almeida Corrigida Fiel. Aqui, ó. Que ele fala da paciência dos santos, né? Da perseverança dos santos, olha. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem, ou em outras versões, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Olha aí, a fé de Jesus. Ou seja, o testemunho de fé do Senhor Jesus Cristo, que era o quê? Que ele foi um grande exemplo, como mostrei ali. Aquele que venceu o maior caos que esse mundo já presenciou, já testemunhou, que foi o Filho, né? Ele, o Filho de Deus, ser entregue, ser morto. Ele venceu, ele superou. Em um momento ele se desesperou. Meu Deus, eu estou sendo levado para a cruz. Em nenhum momento se desesperou, ele entrou em pânico. Ele não foi levado para essas águas, por esses ventos. Ele permaneceu firme e venceu. Então devemos olhar para Jesus, ver o exemplo de fé dele, de testemunho de fé. A esperança que ele exerceu em Deus. Sendo levado à cruz, ele perseverou, ele resistiu. Então é isso. Então, se nós fixarmos os olhos nas circunstâncias, como, né, Pedro aqui ele fez, né, ele começou a olhar ali, sentiu medo olhando para a tempestade, para o mar, ele afundou. Nós não devemos ser ali nesse momento como Pedro. Devemos ser fortalecidos, os nossos olhos fixos em Jesus. O exemplo de fé, né, o testemunho de fé dele. E assim também como Paulo declara em Romanos 15, 13, ele fala, olha, ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pelo poder, né, ou virtude do Espírito Santo. Então vemos também que Paulo falando, ó, o Deus da esperança, olha isso. Nosso Deus é chamado, nosso Pai é chamado de Deus da esperança. Então é o único, até levando, interessante que aqui como está escrito em Lamentações 13, Jeremias fala, né, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que é o único, é o Senhor, é o Deus, é o nosso Deus. Então nosso Deus é o Deus da esperança. Que ele possa, meus irmãos, nos encher de todo gozo, ou seja, de toda alegria, de toda paz e crença, ou seja, de fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo dele. Então que o Senhor, né, possa em nós, usando como exemplo o Senhor Jesus, fortalecendo, olhando para o testemunho de fé do nosso Senhor Jesus Cristo, orando, possamos, né, o Senhor nos encher a gente de esperança, nos encher de esperança, para sermos fortalecidos, para permanecermos firmes. Então, para não desanimarmos, certo? E a esperança futura, porque a tempestade, né, a paz em meio à tempestade, ela é essa esperança presente, né, de a certeza. Até agora, o que eu citei aqui foi a certeza da esperança, né, do que Deus nos guardará, Deus nos preservará nas nossas vidas. Há dificuldades, o caos muito vem para nos refinar, fortalecer. O Senhor Jesus, né, está conosco até a consumação dos séculos, vendo ele como exemplo. Aqui foi a esperança presente agora, que nós podemos exercer. Agora vem a esperança, meus irmãos, futura, que é o novo céus e a nova terra. A esperança cristã não se limita ao agora, como foi citado, mas também a nossa expectativa final está na promessa de Deus de fazer novos céus e nova terra, né? Fazer todas as coisas.
Em Apocalipse 21, dos versos 4 ao 5, nos garante que chegará o dia e que não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas, porque o próprio Deus enxugará os nossos olhos todo o pranto. A bendita esperança, né, de um novo reino, de um novo mundo regenerado, onde não haverá mais todo esse sofrimento, essas calamidades, né, da vida. Paulo nos lembra, em 2 Coríntios 4, dos versos 17 ao 18, que as aflições presentes são leves e momentâneas, mas produzem para nós, entre aspas, um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, vemos aqui que o caos ele é passageiro, mas a glória ela é eterna. Então as aflições, novamente, né, falando das aflições, ela pode vir para nós como um instrumento de nos fortalecer. As aflições presentes elas são minúsculas comparado ao que o Senhor, né, nosso Deus, tem preparado para nós. Para aqueles que vencerem, né, aqueles que permanecerem, lembrando que permanecerem até o fim, no caminho estreito. Então, muitas das vezes, as aflições elas se tornam um instrumento de esperança e fortalecimento. Então, as aflições presentes elas são leves e momentâneas, mas produzem para nós o que um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, a pessoa, o crente, o cristão, ele vai sendo fortalecido, refinado, né? Ele vai ali tendo a esperança, cada vez mais a esperança, daí porque é nesse momento de dificuldade que vemos o agir de Deus em nossa vida. Então, quando a gente vê o agir de Deus, nossa fé é fortalecida e a nossa esperança, consequentemente, a nossa esperança também. Então, vai criando esse peso, essa, digamos assim, essa bagagem eterna de glória muito excelente. É necessário que o cristão passe por isso. Mas sabemos, irmãos, temos em mente que o caos ele é passageiro. Assim como o deserto é passageiro, as aflições, as dificuldades, o caos também é. Mas a glória, esse peso de glória que está sendo colocado em nós, é eterna. Amém? Então, tenhamos isso em mente em nossos corações. Então, meus irmãos, chegamos aqui no versículo que digamos que é o coração dessa pregação, que é Hebreus 6,19. A esperança como âncora da alma. Relembrando novamente, o autor de Hebreus declara, Hebreus 6,19, a qual temos como âncora da alma. A esperança, esta esperança, né, como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Vamos dar uma lidinha nessa passagem novamente aqui, que todo ele, né, completo, né? E temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem ela é riquíssima. A imagem da âncora é bem conhecida, né? Ela é aquela ferramenta, né, que mantém, né, um navio firme em meio às tempestades, impedindo que ele fosse levado, né, que ele é levado pelos ventos e ondas. Assim é a esperança cristã. Não nos livra da tempestade, mas nos impede de sermos arrastados por ela. Então, novamente, até lembrando a figura, né, que Tiago 1,6 traz, né? Se até também o episódio de Pedro, quando ele anda sobre as águas, quando ele olha ali para as ondas e o vento ele e fica com medo e afunda, né? Se olharmos, né, para as circunstâncias, usando essa metáfora do mar, dos ventos como as circunstâncias da vida, como as dificuldades, né, as tempestades da vida,
Se olharmos para ela, nos afundamos, somos levados, né? Como se duvidarmos, somos levados, né? Como somos semelhantes às ondas do mar que é levado pelos ventos. Mas se olharmos, fixarmos, temos a esperança fiel, na esperança de que Deus, né, o Deus da esperança nos ajudará, nos fortalecerá, olhando para Jesus, iremos permanecer. E essa é a esperança, essa âncora, que é a âncora de nossa alma, de nosso ser, que não nos livra da tempestade, não nos tira dela, mas em meio a ela, nos impede de sermos arrastados. Então, como a âncora, ela mantém firme ali, né, o barco, o navio preso, para que não seja levado, assim é essa nossa esperança, a esperança cristã. Então, que essa esperança, né, possa abundar dentro de nós, né? Deus, nosso Pai, nos encher dessa esperança para estarmos firmes nela. E observe, né, dois detalhes aqui muito interessantes que o autor lhe fala, né, que ela é segura e firme. Ou seja, a esperança não depende de sentimentos instáveis. É aquilo que tinha dito também. Às vezes a pessoa vem com sentimentos, ele é muito assim. É claro que o sentimento é algo natural do ser humano, né, mas ela é muito sentimental às vezes. É por isso que quando ela duvida, é uma pessoa duvidosa, não exerce a fé, ela é muito sentimental, é muito levada pelo sentimento. Uma vez até eu já preguei aqui no canal, já trouxe que às vezes a pessoa não pode ser levada muito pelos sentimentos. Às vezes ali, porque muitas vezes, incrível que pareça, o sentimento às vezes pode ser traiçoeiro. Por exemplo, um sentimento é um medo. O medo é algo até natural, né, do ser humano. É natural ali por um momento você sentir um medo, né, um frio na barriga, mas se você ser muito levado pelo medo constantemente, continuamente, isso vai te sabotar. Então, às vezes a pessoa é muito dependente de sentimentos instáveis, né? É uma pessoa muito instável. Ela não pode ser dessa forma. É ter que estar firme na fé. É ter que ter mais fé, né? Para não ser levado por esses sentimentos ruins e instáveis. Porque justamente eles são instáveis, são passageiros. Aí depois a pessoa é levada muito pela fé, pelo medo, né? Pelo desespero. E acaba se auto-sabotando. Então, a esperança não pode depender de sentimentos estáveis, mas da promessa imutável de Deus. O contexto de Hebreus 6 mostra que Deus jurou por si mesmo, pois não havia outro maior, né? Não há outro maior que o nosso Deus, então ele jura por si mesmo, né? Isso torna a esperança absolutamente confiável. Não tem como ser mudada. Ora, Deus jurou por si mesmo. E outro detalhe é a frase quando o autor lhe escreve, né? Penetra até o interior do véu. Essa esperança não é terrena, né? Sabemos bem, mas celestial. Ela está firmada no Santo dos Santos, na presença de Deus, onde o nosso Senhor Jesus Cristo já, né, entrou como nosso precursor, né? Nosso sumo sacerdote. Ele adentrou no Santo dos Santos, está à destra, né, da majestade, né, na destra de Deus. Ou seja, nossa esperança está amarrada ao próprio Cristo exaltado e glorificado. Então essa esperança está arraigada nisso, de que o fato de que Jesus ele adentrou, né, no Santo dos Santos, na presença de Deus, nosso precursor, e está firmada nisso, no nosso Senhor Jesus, glorificado, exaltado, e está firmada na presença, na própria presença do Pai. Então veja, portanto, ter esperança, né, em meio ao caos, é crer que nossa vida está ancorada em Deus. Nada pode nos arrancar da presença dele. Então, é uma esperança imutável, infalível. Não tem, né? É totalmente, absolutamente confiável. Não tem como ser, né? Como muitos colocam, né? A esperança em muitas coisas nesse mundo que são, sim, falhos, passageiros. Essa esperança, meus irmãos, nossa, ela é imutável. É infalível.
eterna, né? E nos ajuda, meus irmãos, a perseverarmos. Quando a gente foca nessa perseverança, né, perdão, nessa esperança, ela nos ajuda a perseverarmos no caminho. Paulo fala isso até interessante em Romanos 5. Vamos ver aqui Romanos 5. Ele fala isso, deixa eu ver aqui o versículo. É a partir do versículo 3. Ele fala o seguinte: não só isso, mas também nos glorificamos, não, perdão, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha só, olha o que Paulo fala, ó. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Lembra? Sermos provados como refinados, provados como a prata. E olha, e o caráter aprovado, esperança. Olha isso. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então veja, quando passamos, por isso a importância até das tribulações, né? Do caos que vem e se torna como uma ferramenta para fortalecimento da nossa esperança, uma ferramenta de fortalecimento, porque a tribulação ela produz essa perseverança, essa resiliência, aí constrói ali um caráter aprovado. O crente ele se torna como ouro refinado, como a prata refinada, e um caráter aprovado, a esperança. Então, o crente ele se torna mais esperançoso, mais fortalecido. E olha, novamente, olha só como a palavra ela se harmoniza, né? A esperança, e essa esperança ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio, né, da virtude, do poder do Espírito Santo que nos concedeu. Então veja que maravilha. Então, e como aplicarmos, né, meus irmãos, exercermos, nos alimentarmos, né, essa esperança. Olharmos sempre para cima. Em meio ao caos, precisamos orar e lançar sobre Deus nossas ansiedades, crendo que Ele cuida de nós. Então vemos aqui em Salmo 3:3, por exemplo, o salmista, né, Davi. Deixa eu ver aqui, Salmo 3:3, olha que o salmista ele fala: Mas tu, Senhor, és escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Então, sabendo que o Senhor nos protege, nos guarda, que é a nossa glória e nos faz andar de cabeça erguida, estamos sempre esperançosos, com bom ânimo, né? Olhando para frente, sem olhar para trás, não desistirmos, né, no caminho estreito, como Jesus fala, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não é apto para o reino de Deus. Então, olharmos sempre de cabeça erguida, esperançosos, perseverantes, olhando para aquela luz no fim do túnel. E fala também, Filipenses 4:6-7, né, uma passagem bem conhecida. E fala, né, não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, né, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresenta os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, ó, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. A pessoa às vezes não entende como que a gente sempre está tão, né, quietos, tranquilos, com fé. É porque a paz de Deus, que é dada através dessa esperança, dessa perseverança, nos enche nossos corações. Como foi dito aqui, o apóstolo Paulo falou em Romanos 15:3, ó, né, que a esperança, ó, o Deus da esperança, vos encha de toda a paz e de toda a alegria, de todo o gozo. Veja. Olharmos para dentro, ou seja, encher a mente e o coração com a palavra de Deus,
que console e dá esperança. Ó, Salmo 119, 50. Vamos dar um dia nessa passagem. Salmo 119, 50 diz o seguinte, olha. E este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dai-me vida. Novamente, ó, então o salmista ele fala, no meio do meu sofrimento, da minha aflição, da minha tribulação, o meu consolo é este. A tua promessa dai-me vida. A promessa, irmãos, de Deus, de que Ele nos guardará, nos fortalecerá, não deixará que sejamos envergonhados, que nossos pés escorreguem, que a nossa vida será preservada, seremos refinados, a esperança futura do novo céu, de nova terra, da vida eterna, nos dá vida, ou seja, nos dá vigor, vitalidade, bom ânimo, avivamento. Então este é meu consolo no meu sofrimento. Então, irmãos, quando vem o momento ali de sofrimento, de tribulação que vem em nossas vidas, quando olhamos para o mundo e vemos o mundo nesse caos, se lembre da promessa de Deus, das promessas de Deus, as presentes e as futuras que virão, que estão guardadas para aqueles que perseverarem até o fim. E o Senhor, e também vemos em Romanos 15:4. Vamos em Romanos 15:4. Paulo diz também, ó, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, tudo que foi escrito, registrado nas Escrituras, é para nos ensinar, para nos dar bom ânimo, para fazer com que nós perseveremos, venha perseverar e mantenhamos a nossa esperança. Como até eu mostrei aqui o exemplo dos Salmos, de Jeremias, foi escrito para nos ensinar hoje. É atemporal. E também, irmãos, para chegarmos aqui ao fim, olharmos para fora. O que seria isso? Ser portadores de esperança nesse mundo, respondendo às nossas respondendo, né, às pessoas com mansidão e temor, mostrando a razão da nossa fé, como é escrito em 1 Pedro 3,15. Então devemos olhar para cima, precisamos, irmãos, orar, lançar sobre Deus nossas ansiedades e também encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. É muito importante. Nossas mentes estejam nas coisas do alto, nos encher com a palavra de Deus e olhar para fora, sermos portadores dessa esperança. Pedro ele fala em 1 Pedro 3, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 3,15, que ele diz aqui, antes, santificastes, né, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Ó, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, às vezes as pessoas se perguntam, né, por que a gente tem tanta esperança, né, sempre de bom ânimo. As pessoas não entendem, porque as pessoas não entendem as coisas espirituais, né? Então, estejamos preparados para responder a essas pessoas a razão de nossa esperança. O que a nossa esperança está enraigada, amarrada, foi o que foi dito aqui, eu disse aqui anteriormente, está amarrada em Deus, em Cristo glorificado. Essa é a razão da nossa esperança. O reino vindouro também. Então a gente tem que ter a sabedoria, o jeito, né, de responder essas pessoas para que também talvez elas sejam tocadas, né, por essa esperança e também virem para a verdade, querer vir para Cristo. Então você vai estar até, nós, né, podemos estar sendo usados até para ganhar, né, almas para Cristo, mostrando a elas com mansidão, né, com paciência, a razão da nossa fé, com temor, a razão da nossa fé. Veja, então, é uma forma também de atrair pessoas para a verdade, para Cristo, né, para Deus. Um olhar humano só vê o caos,
Ou seja, o olhar carnal, ele só vê o caos, mas o olhar da fé, ele vê Deus. Ele é a nossa esperança viva. Como Pedro declara em 1 Pedro 1, dos versos 3 ao 5. Olha que Pedro ele fala maravilhosamente, olha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o seu valor. A herança guardada nos céus. Que herança é essa? É o novo céu e nova terra. É a Jerusalém celestial que descerá dos céus, né? Adornada com uma noiva ao seu noivo. Descerá dos céus essa herança que está guardada aos santos. Para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação definitiva, né? A salvação prestes a ser revelada no último tempo, ou seja, no último dia, no fim de tudo, né? Na volta do Senhor Jesus. Olha que maravilha. Então aqui é perfeito, bendito seja o Deus, né? E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva. Não é uma esperança morta, estagnada, é uma esperança viva. Sempre está as chamas dessa esperança, Deus está queimando, ardendo em nossos corações continuamente. Por meio da ressurreição, né? Ou seja, da esperança, então está enraigada na ressurreição de nosso Senhor Jesus, né? No testemunho de fé, de ressurreição de Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou seja, perder ali a sua santidade ou perder o seu valor. Uma herança guardada nos céus, onde a traça não corrompe e nem o ladrão pode roubar. Para que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, essa esperança, essa herança que está guardada, protegida pelo nosso Deus, que há de ser revelada aos santos no último tempo. O mundo pode desmoronar, mas a nossa esperança é firme porque está ancorada no próprio Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, irmãos, por fim podemos repetir como Paulo declarou, como está em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certeza que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Então, meus irmãos, esta foi a palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que tenha falado essa palavra em seus corações, possamos estar com esse olhar esperançoso, com esse olhar de esperança em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio às tribulações, seja nossa vida, né, pessoal, seja no mundo, né, no nosso derredor, o mundo, né, no caos que está, né, vemos guerras, coisas acontecendo, coisas tão, né, malignas acontecendo, mas que possamos exercer e tenhamos esse olhar de esperança, né, como está aqui na imagem figurativa, né, em meio às tribulações, esse caos que o mundo presente está, né, nesse mundo presente, nós temos o nosso olhar olhando para aquilo que pode nos dar esperança, que é, né, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui representada, né, com uma cruz, olhando além do caos, além da escuridão, que essa